Caso você seja um influencer ou conheça algum que possa nos ajudar, tentem acioná-los para que eles escutem uma de nossas histórias com os seus seguidores. Obrigado aos apoiadores Gustavo Silva, Rodrigo Arantes, Nívia Andrade, André Goulart e Henrique Farias. Vocês fazem toda a diferença para o nosso projeto. Obrigado pelas milhares de pessoas que escutam nossas histórias. E como combinado, essa história tem como homenagem o nome de um dos apoiadores. Considere fazer parte também. Um grande beijo. Júlio. Presente. Andressa. Presente. Gustavo. Presente. Guto, bora jogar no meu time, cara. Não tô afim não, desculpa aí. Mãe, eu não consigo mais. Juro que tentei. Hoje foi meu último dia. Não vou mais pra escola. Aquele lugar não é mais pra mim. E já faz um tempo que estou falando isso pra você, mas ninguém me escuta. Mas, Gustavo, você não pode ficar sem estudar, menino. O que você vai fazer da vida? De novo isso, mãe. Eu já não sou mais uma criança, não faz sentido nenhum isso. Você não vê que eu estou cansado? Por favor, me deixa um pouco na minha. Prometo que em breve dou um jeito na minha vida. Minha prioridade é cuidar de você. Oi? Ok, Guto, ok. Vou ligar para a escola e congelar seus estudos por um tempo. Só não vá ficar se aventurando pelas ruas. Já pedi isso faz tempo. Você e essa mania de grandeza que você tem, esquece dos riscos. Tá bom, mãe, relaxa. Você tá bem? Melhorou da gripe? O remédio que fiz para você ajudou? Ajudou sim, filho. Inclusive, como é que você fez aquele remédio? Eu procurei na internet e achei uma receita boa. Ajudou também a sopinha que fiz enquanto você ficava debaixo do cobertor. Hoje vou fazer algo com mais sustância, então continua na cama que eu vou sair rapidinho para comprar uma mistura da boa. Hoje tô a fim de fazer uma fraldinha pra gente. Olha, filho, eu já desisti de ficar falando isso pra você, mas não precisa se preocupar, se arriscar tanto pela rua para ganhar dinheiro e comprar coisas para casa. Relaxa, mãe. Tá tudo bem. Eu saí de casa cedo, deixei minha mãe no quentinho e fui trabalhar. Afinal, eu queria fazer algo gostoso para nós. Eu sou muito fã da minha mãe. Praticamente me criou sozinha, tadinha, já que meu pai faleceu pouco depois que eu nasci. As pessoas não entendem que eu sou um cara diferente, e isso me incomoda bastante. Eu venho percebendo que as responsabilidades começaram a aumentar já faz um tempo. Acho que uns 2 anos já. Eu comecei a notar as coisas com mais seriedade, cuidado e sempre refletindo nas consequências. Não vou mentir, pensar dessa maneira tornou minha vida mais estressante. Eu gostava da época em que eu não tinha o que me preocupar, mas paciência, fazer o quê? Às vezes não temos escolha. Olá, boa tarde, meu jovem. Gostaria de comprar algumas fotos para álbum de família? Que tal convidar os seus pais? Não, obrigado. Eu gosto bastante de uma feira que tem perto de casa. Lá eu consigo comprar tudo o que preciso, e é justamente no caminho que faço para o lugar que costumo trabalhar. Contudo, algumas coisas me incomodam bastante, como por exemplo, um cara vendendo álbum insistentemente para mim. Se eu falei não, é não. Ainda mais porque eu odeio tirar fotos. Eu não sou nada vaidoso, pelo contrário, procuro ficar o mais longe possível de ficar perdendo tempo me olhando no espelho. Se alguém me acha bonito ou não, eu não me importo. Nasci assim e é assim que eu vou ficar. Cheguei na obra e perguntei para o José se já podia começar. Oi, Guto, você chegou. Vamos sim. Pega com cuidado as coisas aí. E vai deixando organizado do jeito que você sempre faz. Você tem trabalhado tão bem que decidi aumentar sua diária para 120. Obrigado, Zé. Agradeço, cara. Isso vai ajudar bastante. Eu trabalho de ajudante de pedreiro. Tentei fazer outra coisa, mas o Zé foi o único que aceitou minha proposta de ajudá-lo. Ainda que ele fica preocupado comigo. E eu caio na risada, já que estamos quase na mesma situação
Ele é um cara de uns 45 anos de idade que adora ficar bebendo sua garrafinha de cachaça por aí. Já eu não. Prefiro me cuidar um pouco melhor, mesmo sabendo que em breve virão as dores nas juntas. Terminei o meu dia. Peguei o dinheiro e já deixei separado com mais um trocado que eu já tinha feito na semana. Comprei algumas frutas, legumes e parei em um açougue que fica do lado da feira. Me vê 1 quilo de fraldinha? Ai, que bonitinho. Tá de brincadeira, meu amigo? Desculpa aí, poxa. Ok, tá aqui. Passou um pouco, pode ser? Pouco? Pedi 1 quilo. Você me pesa 1,5 kg. Pode tirar o excesso aí, amigo. Tem uns caras que são folgados, né? Passaram um pouco, é tipo 50 gramas. Meio quilo já é brincadeira. Peguei minha sacola, estava um pouco pesada até. Eu já estou mais cansado que o comum, preciso me cuidar melhor. Mas segui o meu trajeto até minha casa. Chegando em casa, dei o remédio para minha mãe e fui para a cozinha. Botei uma música para tocar na minha JZL que minha mãe me deu de aniversário e fiquei ali, viajando enquanto eu cozinhava. Eu me divirto no simples. Minha mãe ainda estava se recuperando de uma gripe muito forte, logo, ela aceitou ficar de cama até melhorar, enquanto eu resolvia as coisas em casa. A carne estava na panela, aproveitei e peguei uma camiseta velha de vereador que minha mãe tinha no guarda-roupas e comecei a limpar a casa. Às vezes a gente fica ouvindo histórias ou música e é tão divertido que ficamos procurando coisas para fazer. Tomei meu banho, levei a comida para minha mãe, fui até a cozinha e jantei. Depois da janta eu resolvi ficar um pouco na laje, refletindo sobre a vida e o quanto eu ainda tinha pela frente. Foi então que comecei a me perguntar o que foi que eu conquistei até aqui. Olha, não sei se eu estou me cobrando demais, mas eu preciso tomar uma atitude. O tempo está passando tão rápido e eu olho para trás e não vejo nada. Nada relevante de verdade. Eu precisaria pelo menos fazer algo pela minha mãe, dar uma condição melhor para ela. Acho que amanhã vai ser o dia, independente das consequências. Me levantei logo cedo, fiz o café da minha senhora e peguei minha bicicleta. Eu estava disposto a me arriscar. Pedalei uns 30 minutos e já comecei a pensar em como ganhar dinheiro. Como é que eu vou conseguir ganhar dinheiro fácil? Queria eu ser famoso para divulgar no Leãozinho, se bem que não sei se eu me sentiria bem com isso. Bom, apostas já é um começo. E se eu der uma de Robin Hood? Eu estava com uma parte do dinheiro que eu tinha guardado, já que precisava investir em algo que me desse retorno. Foi então que eu comprei uma passagem de ônibus, um pouco mais caro por conta da minha bagagem, e fui em direção a outra cidade. Eu precisava me manter incógnito e mandei mensagem para minha mãe dizendo que estava tudo bem. Ela ficava maluca, pois odiava quando eu passava a noite fora. Enfim, já sou maduro o suficiente para saber o que é melhor para mim, principalmente pensando no bem-estar dela. Chegando em uma cidade a 1 dia e meio de viagem, eu me instalei em um hotel mais parado na região. A diária estava acessível. Pediram meus documentos, eu apresentei e me aceitaram. Não vou mentir, foi difícil. Pelo menos uns outros 4 negaram minha estadia, mas eu insisti e continuei minha jornada. Assim que me instalei, comecei a perguntar pela vizinhança quais eram os locais mais próximos que eu pudesse fazer apostas. Como é? Se liga, vai procurar sua mãe. Poxa, eu só fiz uma pergunta, ô espertão. Ok, obrigado por nada. Foi bem difícil. Era uma cidade grande e eu precisava disso, pois a facilidade na movimentação de grana era mais fácil. Foi então que eu decidi pagar uma bebida para um dos moradores de rua e ele abriu o jogo para mim. Ele sabia de um lugar muito famoso, que inclusive foi o motivo dele estar pelas ruas, pois o infeliz clichê de muitas pessoas. Ele acabou apostando tudo e perdeu, se encontrando na situação atual. Eu, mesmo sabendo da história triste, precisava ser objetivo, não tinha tempo a perder. Foi então que descobri o que eu precisava, uma casa de apostas clandestina que movimentava milhões em dinheiro físico. Contudo, era administrado por uma máfia. Passei em uma loja e comprei um caderno e uma mochila grande, acerca de conseguir anotar tudo e guardar qualquer coisa que fosse importante para mim e, principalmente, para que as pessoas pudessem se acostumar com o meu visual, já que eu sabia que aquilo era estratégico.
A mochila grande tinha o seu objetivo, não era apenas visual. Passei a frequentar os arredores da casa de aposta. Era bem humilde a fachada, propositalmente imaginei eu, já que era uma maneira de camuflar o que realmente estava acontecendo lá dentro. Contudo, notei que pessoas entravam com diversos vestimentos, terno e gravata, regatas, chinelo, enfim, era uma mistura doida, só que não me deixaram entrar. Falaram o que geralmente estou acostumado a ouvir, mas, para tentar me infiltrar, comecei a fornecer pequenos favores para os seguranças, desde ir buscar um item em uma loja, a começar a compartilhar informações. Eu pagava de inocente, e eles me viam como tal. Logo, passei a fornecer serviços para os mafiosos lá dentro. Antes mesmo de ter o acesso, fizeram uma entrevista comigo, perguntando o motivo de eu estar me envolvendo com isso. A resposta foi simples: eu era sozinho e precisava dos meus trocados para sobreviver. Uma mentira que não me deixou com um pingo de remorso. Então, passei a transitar com drogas na minha mochila. Eu estava ganhando bastante dinheiro fazendo isso, mas eu precisava agilizar o processo. Minha mãe me ligava todos os dias e até sugeriu que iria chamar a polícia para me buscar, quando eu a informei que isso não iria adiantar, de que no dia seguinte eu estaria longe de casa do mesmo jeito. Contudo, ela me fez prometer que eu voltaria em pelo menos 1 ano, e eu respondi que sim. Afinal, por mais que eu não gostasse, já estava visível que eu estava cada dia mais cansado. Alguns meses após ganhar a confiança das pessoas, eu já era visto como se fosse um coringa na casa de apostas. Por mais que muitos me chamavam de mascote, apesar de eu não gostar, eu ficava calado na minha, pois já estava pronto para colocar o meu plano em prática. Foi aí que eu comecei a tomar uma ação. Primeiro notei que a confiança era tão grande que eu passava praticamente despercebido entre eles, e o meu olhar também, como consequência, pois eu era amigo de todos, e acima disso, um inocente no meio dos lobos. Foi então que passei a desenhar todo o trajeto do dinheiro. Lá rodava muito dinheiro vivo de fato. Em plena atualidade, eu pude perceber o motivo de ter tanta gente movimentando dinheiro ao invés de usar o digital. Mas tudo bem, isso seria vantajoso para mim. Entre idas e vindas, andando de bicicleta para todos os lados, eu tinha um cliente específico. Um cara que era dono de uma balada noturna, que não era muito de apostas, mas em compensação, adorava receber pacotes de balas para vender em sua balada. Em uma de suas visitas, eu, como um cara inocente, comentei ao ver ele com dinheiro nas mãos. Caramba, Chicão, tem bastante dinheiro nesse pacote aí, hein? Fica quieto, moleque. Tá começando a perder a inocência, é? Você sabe que eu não gosto que me chame assim. E não, só comentei porque lá no Cafofo tem muito mais que isso. É sério mesmo? Com certeza. Peguei a grana, coloquei na minha mochila e saí de lá pedalando. O cara era diferenciado em não ter intelecto, ou seja, burro pra caralho. E eu aproveitei muito bem disso. Durante as minhas visitas, ele passava a fazer outras perguntas, horários, movimentação, e eu sempre disfarçava dizendo que não tinha muita informação, mas soltava uma ou outra, plantando o processo do dia C, o dia do caos. E meu plano estava dando certo. Foi então que certo dia eu fui levar mais uma leva de produtos e escutei ele conversando abertamente com um de seus seguranças, que na verdade me parecia mais um capanga. E aí, vamos tocar o pau no plano? Vamos sim. Eu já coletei bastante informação. Amanhã à noite a gente faz isso. Beleza. Já estou com uma equipe boa. Uns 10 ao todo. Você também vai? Claro que vou. Você acha que eu vou confiar nesse bando de idiota para me trazer toda a grana? Eu quero ver o quanto tem antes de dividirmos. E o que vamos fazer com os caras? Vamos matar todo mundo. Beleza. Posso começar com um aviãozinho? Não. Não mexe no mascote. Deixa ele quieto. Querendo ou não, foi ele quem deu a letra. Ué, você se sente confortável em conversar logo na hora que ele está ali na salinha cantando dinheiro? Relaxa. Ele é totalmente inocente. É bom para passar pelos policiais imune. De resto,
Não deixa de ser ingênua. E eu dei um leve sorriso e saí de lá com minha mochila cheia de dinheiro. Assim que entreguei para meus patrões na casa de apostas, que costumávamos chamar de cafofo, eu soltei uma informação no ar, de que achei estranha a movimentação do Chico em estar convocando mais de 10 caras para visitar a casa no dia seguinte. Então, Goulart, o meu patrão principal, chamou seus comparsas de canto e começaram a se mobilizar. E, como não sou besta, fiz a minha pausa um pouco mais distante, usei o telefone comunitário e avisei a polícia de que algo estranho iria acontecer na noite seguinte. Eu sabia que correria o risco de pensarem que era apenas um trote infantil, mas eu precisava reforçar o meu plano. No dia seguinte eu trabalhei normalmente, entrega para pequenos fornecedores, separar ficha das apostas do dia anterior e, antes mesmo de anoitecer, eu já passava despercebido por todos os cantos daquela casa de apostas clandestina. Foi aí que aproveitei para abrir o cofre, que até senha eu tinha, por movimentar livremente o dinheiro que estava ali. Pelo simples fato de eu ter passado praticamente um ano mexendo com tanto dinheiro, eu já sabia que ali tinha uns aproximados 30 milhões facilmente. O cofre era grande, mas o acesso a ele era simples, propositalmente para não chamar a atenção. Foi então que eu coloquei em minha bolsa uns aproximados 2 milhões e continuei perambulando pela casa, como se nada estivesse acontecendo. Um pouco mais tarde, já era possível notar alguns carros estacionados na rua, provavelmente de um bando de policial à paisana, o que reforçou que meu plano estava em ordem, até que, sabendo dos meus riscos, me posicionei para próximo da saída e fiquei em uma sala de vidro que era possível ver tudo, inclusive o movimento da confusão para eu aproveitar e dar a minha deixa. Só que eu sabia que correria um risco de tomar uma bala na cabeça. Contudo, eu precisava correr esse risco. Eu estava olhando no relógio na hora. Em menos de 2 minutos, uma van estacionou em frente ao local e desceram mais de 10 caras, atirando sem dó. Infelizmente, notei que alguns clientes que só entravam para apostar foram atingidos no meio da confusão. Porém, o negócio tomou uma proporção completamente diferente quando os policiais entraram no meio do tiroteio. Ou seja, era bandido querendo roubar um, enquanto o outro queria se defender, na mesma hora que a polícia aproveitou a oportunidade para uma queima de arquivo em massa. Eu fui inteligente. Fiquei escondido atrás de uma mesa de concreto reforçado, esperei o som de tiro cessar um pouco e passei correndo pela entrada junto com as recepcionistas. Ali, passamos completamente sem riscos, enquanto alguns policiais direcionaram-nas para um lado, quando outros ignoraram a minha presença correndo no meio delas. Mal sabiam eles que, além de dinheiro, eu estava com imagens de gravação das câmeras do lugar. Passei uns 3 dias aproveitando a região, indo para a praia, tentei ir para a balada, mas não deu certo. Comprei algumas bebidas que consegui através de um morador de rua e fiquei ali, tomando um drink, olhando para o horizonte e pensando em tudo que fiz nesse pouco tempo. Eu não estava orgulhoso disso, mas era a única maneira que eu pensei de ganhar dinheiro rápido, principalmente porque o que ficou comigo foi praticamente uma remuneração por acabar com um dos pontos mais complicados da região, por conta das vendas de drogas e dos jogos de azar. Me organizei para o dia seguinte, em que eu iria para casa. Eu tinha que orientar a minha mãe sobre como usar esse dinheiro para não trazer atenção para ela, e foi então que eu fiz a minha viagem de volta. Doutor, eu estou completamente arrasada. Eu gostaria de pelo menos alguma informação para me confortar. Eu queria saber o motivo plausível para isso ter acontecido. Olha, senhora Nívia, eu já fiz tudo o que eu podia e consegui sim algumas informações. Contudo, antes de fornecê-las, gostaria de saber como isso aconteceu. Bom, meu filho simplesmente chegou em casa, limpo, com uma cara mais plena, como se estivesse orgulhoso do que fez. Ele me deu algumas orientações e me deixou com o dinheiro que ele conseguiu trabalhando. Por mais que eu tenha ficado muito brava com tudo que ele me contou, eu decidi manter a reserva que ele fez, que não vem ao caso aqui, e preparei uma janta com a comida preferida dele. Ele jantou, ficou na sala comigo assistindo uma série que faltava apenas um capítulo para terminar,
ficou fazendo carinho na minha cabeça e disse que estava cansado demais para continuar acordado. Eu não entendi na hora a mensagem, mas eu o acompanhei até o banheiro. Ele escovou os dentes e me deu um beijo e um abraço de boa noite, com os olhos cheios de lágrimas, e me agradeceu por me ter como mãe. E eu fiquei brava, pois ele ainda tinha uma vida pela frente. Foi quando, no dia seguinte, ele nunca mais acordou. Entendi. E ele nunca mostrou nenhum sinal de que alguma coisa na vida dele estava acontecendo? Olha, doutor, não de maneira explícita, mas eu notei sim que ele se tornava cada dia mais responsável, menos infantil, mais adulto. Ele não gostava de tirar fotos, não era vaidoso, mas eu só entendi a gravidade da situação quando recebi essa foto do velório. Como pode notar, há uma pessoa deitada no caixão, mas o meu filho não tem 80 anos de idade, ele tinha apenas 9. Como é possível uma foto mostrar uma imagem distorcida como essa? Sim. Isso eu realmente não sei explicar, mas ele sofria de progéria, uma doença que faz com que a pessoa sofra de envelhecimento precoce. Contudo, isso fica evidente para todos. Já no caso do seu filho, foi uma situação completamente anormal, pois ele tinha a aparência e estatura de uma criança normal de 9 anos, mas os órgãos, cérebro e até o raciocínio lógico envelheciam em uns 8 anos em apenas um. E ele já estava ciente disso quando completou apenas 5 anos. Sim, mas eu encarei tudo isso como se ele fosse mais avançado que o normal. Não sabia que meu filho estava morrendo tão precocemente. Eu sinto muito, senhora Nívia. Mãe, eu já te disse o quanto eu te amo. Que isso, Guto? O tempo que ficou longe sentiu saudades, é? Claro, né? Eu sentia saudades todos os dias, mas eu só queria deixar claro o quanto eu te amo, o quanto eu tenho orgulho de te ter como mãe. Eu também te amo, meu bebê. Agora, vai deitar um pouco. Amanhã a gente conversa, tá? Eu tô tão cansado, mãe. Você me perdoa? Eu juro que fiz o meu melhor para cuidar de você. Para com essa conversa, moleque. Termina de escovar esses dentes e vai dormir. Você tá precisando de um descanso. Sim, mãe, você tem razão. Eu tô precisando descansar.